Olá, salve, salve, estamos de volta com mais um Fala Garcês. Já se perguntou por que a produção de energia nuclear dos Estados Unidos não é inspecionada pela ONU? E por que os Estados Unidos se sente autorizado a pressionar organismos internacionais que façam uma inspeção mais rigorosa sobre outros países como o Irã? Pensa aí, eu já volto. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a produzir bomba nuclear. No final da Segunda Guerra Mundial, produziu aquelas bombas, explodiu em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, surge também o primeiro organismo internacional de promoção da paz mundial, que é a ONU. E a ONU tem um órgão, que é o Conselho de Segurança, que é formado por 5 grandes potências, são considerados os 5 policiais do mundo, que é os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, Rússia e a China. Então, no começo da Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial, quando começa a se desenhar a Guerra Fria, começa a se desenhar a bipolaridade mundial, na geopolítica mundial, os Estados Unidos havia já desenvolvido a bomba. Em 1949, a Rússia, a União Soviética, na época, desenvolve armamento nuclear e aí se acirra a bipolaridade mundial e surgem políticas mundiais de contenção de produção de armamento nuclear. Já começava a haver, nessa época, na década de 50, o interesse dos Estados Unidos de vender para países aliados a tecnologia nuclear, que serve para diversos fins, né, como medicinais, voltado para energia elétrica e uma série de outras coisas na cadeia científica, além do domínio científico do conhecimento sobre a produção de energia atômica. O Brasil compra reatores nucleares dos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos proíbe o Brasil de usar naquele momento. Em 1952, a Inglaterra, grande parceiro dos Estados Unidos, também desenvolve armamento nuclear. Depois dos países do Conselho de Segurança, vem a França em 1960 e a China em 1964. Os Estados Unidos tinham desenvolvido um programa que era do Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos, em 53, que era o programa Átomos para a Paz, para que os países aliados pudessem comprar essa tecnologia que valia muito dinheiro na mão dos Estados Unidos. E um dos países que foi beneficiado por esse programa foi, inclusive, o Irã. A partir desse programa, eles vão criar a ideia da Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada ao Conselho de Segurança, que vai inspecionar os países que querem desenvolver energia nuclear. E essa mesma agência vai propor para o mundo o Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1968, logo depois que a China, o último país do Conselho de Segurança a produzir, a adquirir a tecnologia de armamento nuclear, conseguiu adquirir. A gente faz esse Tratado de Não Proliferação, onde todos os países vão assinar e vão se comprometer a não produzir armamento nuclear a partir de então. O Brasil só vai assinar esse tratado em 1996, o Irã já assinava esse tratado porque ele tinha uma parceria com os Estados Unidos até 1979, quando a Revolução Iraniana, a Revolução Islamita do Irã, vai romper essas relações com o Ocidente e eles vão também deixar meio de lado essa produção de energia nuclear. E em 1995 a União Soviética, a Rússia, deixa de ser União Soviética em 1991, a Rússia apoia a produção de energia nuclear do Irã e eles passam a desenvolver desde então, só que os Estados Unidos começam a ficar meio ressabiados com a utilização e com a autonomia do Irã na relação geopolítica toda do Oriente Médio. Vale lembrar que o Irã é a Pérsia, né? Ele tem um conhecimento histórico, ele tem uma relação histórica institucional desde a Pérsia de mais de 3.000 anos, então o Irã não é uma republiqueta qualquer. O Irã é um país muito importante na geopolítica mundial e na formação cultural do Oriente Médio especificamente, obviamente. Então, o Irã começa a desenvolver essa energia nuclear. Em 2000, lá por 2000, começa a aumentar a produção de reatores, começa a comprar mais reatores da Rússia. Em 2009, o Irã pede para a IAEA a compra de novos reatores nucleares. Então, pede para eles aprovarem. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França autorizam a compra, coisa que a China e a Rússia já tinham feito, já tinham autorizado. Só que em 2010 os Estados Unidos começam a tratar de maneira diferente. Ele pede que os países do Ocidente levantem sanções econômicas contra o Irã
porque eles querem controlar com mais rigor a produção de energia nuclear do Irã. E o Irã começa a contestar isso, e o Irã produz, até hoje, em 2018, o Irã vai fazer a declaração de que eles produzem um enriquecimento de 20% do urânio, mas hoje as bombas são produzidas com enriquecimento de 90% do urânio. O Irã chegou a 20% desse enriquecimento. Claro, né, se tu aumentar a quantidade, as toneladas de urânio, tu pode chegar mais perto, mais próximo desses 90% para produzir bomba. O que não é o caso do Irã, as compras do Irã são todas controladas, são todas inspecionadas pela IAEA, só que os Estados Unidos pedem essa inspeção mais rigorosa. Eles vão começar a dizer o que o Trump vai falar com mais rigor, vai falar com mais, vai dizer com palavras mais brutas e vai acusar o Irã de estar escondendo urânio enriquecido para produzir bomba nuclear. Então eles vão aumentar as sanções econômicas contra o Irã, e o Irã diz: a gente está cumprindo todas as regras do Tratado de Não Proliferação, todas as regras de inspeção da IAEA, não tem por que a gente ter critérios mais rigorosos do que os outros países por desconfiança dos Estados Unidos. Então começa aí esse conflito, e a IAEA ela é muito importante nessa relação. O Brasil vai dar um apoio, lá em 2010, o Brasil vai dar um apoio para esse acordo com o Irã, vai dar um apoio para que o Irã produza energia nuclear. Então isso é uma questão em aberto. A Rússia e a China dão apoio para a produção de energia nuclear no Irã, e vamos ver como isso vai acontecer nos próximos episódios. Mas esse argumento dos Estados Unidos, só para lembrar vocês, ele vai ser o mesmo argumento que os Estados Unidos utilizam para invadir o Iraque em 2003, quando eles vão dizer que armas de destruição em massa, armas químicas, estão sendo escondidas pelas inspeções da ONU. Eles vão acusar o Iraque e, na verdade, nunca foi provado que isso realmente era verdade, né? Eles chegaram, invadiram, fizeram o que fizeram e não foi achadas armas de destruição em massa. É provável que não vão achar bombas nucleares no Irã, não estou querendo ser imparcial aqui, mas isso é um jogo geopolítico onde a China ganha força, a Rússia ganha força e os Estados Unidos começam a perder legitimidade internacional com o levantamento dessas sanções, que passam a ser questionadas inclusive pela França e pela Inglaterra. Tem um detalhe para encaminhar e engatilhar para o próximo episódio, é que a IAEA também vai começar a fomentar pesquisas para armazenamento do lixo nuclear. O lixo nuclear ele pode durar 500 mil até 1 milhão de anos, então ele vai ficar aí por algumas gerações. Então tem que ser feito uma série de critérios que são muito complexos para armazenar o lixo nuclear. Já foi considerada a hipótese até de jogar para o espaço, mas já cancelaram essa hipótese. E isso tem a ver muito com a nossa preservação ambiental, tem a ver muito com a relação das conferências ambientais, que alguns países começam a se retirar, principalmente os Estados Unidos. Então é uma questão muito importante no meio ambiente, que perde espaço um pouco no jogo geopolítico atualmente por causa da crise econômica, que está no amplo debate das nações, mas é uma relação muito importante desse assunto que a gente tinha e do assunto que a gente vai desenvolver no próximo episódio. Feito? Fala, Garcias, estamos aí de volta. Até o próximo episódio.